Consideramos a seguir o conceito de validade. Observe que esse é um conceito novo que aparece na lógica de predicados. Esse conceito a gente não o tem na lógica proposicional. Mas validade na lógica de predicados corresponde à ideia de tautologia que temos na lógica proposicional. Veja as definições a seguir. Seja H uma fórmula da lógica de predicados. Então, H é tautologicamente válida se somente se para toda interpretação I de H é verdadeiro. E, além disso, esse além disso é que é importante. Para determinar se I de H é verdadeiro, não é necessário interpretar os quantificadores de H. A fórmula ser tautologicamente válida é algo análogo à fórmula ser uma tautologia lá na lógica proposicional, ou seja, para toda interpretação I de H é verdadeiro. Só que, como H é uma fórmula da lógica de predicados, eventualmente, para determinar se I de H é verdadeiro, pode ser necessário interpretar os quantificadores. No caso em que isso não ocorre, dizemos que a fórmula é tautologicamente válida. Exemplo de fórmula tautologicamente válida. Essa fórmula, para todo xpx implica para todo xpx. Essa é uma fórmula tautologicamente válida e, para concluir tal fato, não é necessário interpretar esses quantificadores. Isso ocorre porque aqui temos uma implicação em que o antecedente é exatamente igual ao consequente. E dada a semântica da implicação, temos que essa fórmula é sempre interpretada como sendo verdadeira. Por isso é que ela é tautologicamente válida. A sua validade, digamos, é concluída sem a necessidade de interpretar os quantificadores. Vejamos agora o conceito de validade. Seja H uma fórmula da lógica de predicados. Então, H é válida se somente se para toda interpretação I de H é igual a T. Essa definição é inteiramente análoga à definição de tautologia na lógica proposicional. Só que, no contexto da lógica de predicados, nós denominamos essa ideia por validade. Exemplo de fórmula válida é essa fórmula. Para todo xpx implica PA. Observe que, para determinar que essa fórmula é uma fórmula válida, nesse caso é necessário interpretar o quantificador. E como é que fazemos isso? Como temos aqui uma implicação, começamos considerando que I de G é essa fórmula, é igual a falso. Então a implicação é falso, o antecedente é verdadeiro, o consequente é falso. O antecedente ser verdadeiro equivale a dizer isso aqui. O consequente continua sendo falso. O desenvolvimento dessa interpretação corresponde a esse fato. Então, dizer que I de G é falso equivale a essa afirmação. Para todo D de um universo qualquer, o predicado semântico aplicado a D é verdadeiro. E, além disso, temos que o predicado semântico aplicado a um certo AI, e esse AI é um elemento de U, é falso. Essa é uma afirmação falsa. Logo, I de G necessariamente é igual a T. Portanto, G é uma fórmula válida. Observe que G não é tautologicamente válida. Por quê? Porque na interpretação de G, pela qual concluímos sua validade, é necessário interpretar quantificadores. Vale a pena prestar atenção nesses dois conceitos.
tautologicamente válido e validade. Por quê? Se uma fórmula é tautologicamente válida, então não necessariamente é válida. Mas se é válida, então necessariamente é tautologicamente válida. Por isso, na definição de validade, não colocamos nenhuma condição adicional para determinar se a fórmula é interpretada como sendo verdadeira. Seja H uma fórmula da lógica proposicional. Se H é uma fórmula da lógica proposicional, ela também é uma fórmula da lógica de predicados. Se H é uma tautologia, então H é tautologicamente válida e, portanto, é também válida. Ou seja, tautologia é um caso particular de validade. Por outro lado, existe fórmula válida, mas que não é tautologicamente válida. É o caso daquelas fórmulas que precisamos interpretar quantificadores para determinar a interpretação. Seja H uma fórmula da lógica de predicados. Se H é válida, concluímos então que não necessariamente H também é tautologicamente válida. Conclusão de tudo isso aqui. Os conceitos de validade e tautologicamente válida não são equivalentes. A seguir, vamos apresentar alguns exemplos de fórmulas não válidas, de fórmulas válidas. E nesses exemplos que vamos apresentar nessa aula e também em algumas aulas posteriores, é importante estabelecer uma certa notação. Essa notação vai nos auxiliar no entendimento das conclusões que teremos nos exemplos a seguir. Veja a notação. Seja J uma interpretação sobre esse domínio, A, B, C, D. Considere esse diagrama. Temos aqui os vértices são os elementos do domínio e algumas setas entre os vértices. Suponha um predicado binário. Vamos usar a seguinte notação. A interpretação J interpreta esse átomo como sendo verdadeiro se somente se a seta de XJ para YJ. O que estamos querendo dizer com isso? Suponha nesse caso particular desse diagrama. Como a seta de B para B, então o predicado semântico PJ aplicado a BB é verdadeiro. A seta de A para B, a seta de C para B e a seta de D para B. Então, em todos esses casos, temos que PJ, BB até PJ, DB é igual a verdadeiro. Mas não temos seta de B para A. De B para A não temos seta. Então, por isso, esse predicado semântico aplicado a B e A é falso. Da mesma forma, temos que esses predicados semânticos aplicados a esses elementos também é falso. Não há seta de C para D. Portanto, conclusão. É falso no caso em que não há seta no diagrama. Preste atenção nessa anotação. Ela nos ajudará nos próximos exemplos. Vamos usar a anotação que acabamos de apresentar para analisar uma fórmula da lógica de predicados e concluir a sua não validade. Nessa folha, apresentamos um exemplo de não validade, ou seja, temos uma fórmula e vamos concluir que essa fórmula não é válida. Ou seja, vamos concluir que existe uma interpretação J, digamos, que interpreta H como sendo falso. Por isso ela não é
válida. Mas observe o seguinte, que essa fórmula é uma biimplicação. E para que J de H seja falso, isso ocorre se somente se a interpretação do lado esquerdo é diferente da interpretação do lado direito. Então, o nosso objetivo é definir uma interpretação J nessas condições. Seja, portanto, J uma interpretação sobre A, B, C, D. Tal que J de P, P é esse predicado binário, é definida conforme esse diagrama. Ou seja, pela nossa notação, P aplicado a AB é verdadeiro, mas P aplicado a DA é falso. Além disso, vamos definir que J de Y é igual a B e J de Z é igual a A. São necessárias tais interpretações. Isso ocorre porque Y e Z ocorrem livres na fórmula H. Pois bem, nessas condições, por essa interpretação, qual é o resultado da interpretação do lado esquerdo da biimplicação? Olha, suponha que J interprete esse lado esquerdo como sendo verdadeiro. Isso equivale a dizer que J interpreta para todo XP, XY como sendo falso. Isso equivale a dizer que existe um D no universo, tal que, quando esse X é interpretado como sendo D, a interpretação de PXY é falso. Temos aqui um para todo falso. Desenvolvendo essa interpretação, temos: existe um D no universo, tal que o predicado semântico PJ aplicado a D, olha que X é interpretado como sendo D, e aplicado a YJ é igual a falso. E observe que YJ é B. Então, e o que temos é que essa afirmação é falsa. Mas por que essa afirmação é falsa? Olha, ela está nos dizendo que existe um D no domínio, nesse conjunto, tal que não há seta de D para B. Mas se a gente observa o diagrama, B é um elemento do domínio, tal que há seta de todos os outros elementos, inclusive dele próprio, para ele. Então é falso que existe um D, tal que não há seta de D para B. Vamos agora interpretar o lado direito da biimplicação. A interpretação dessa fórmula é verdadeira quando a interpretação do existe é verdadeira. Mas a interpretação do existe é verdadeira quando existe um elemento no domínio, tal que, quando esse X é interpretado como sendo esse D, a interpretação do resto é verdadeira. Mas aqui temos uma interpretação de uma negação verdadeira. Isso significa que a interpretação desse átomo é falso. Nessas condições, desenvolvendo essa interpretação, temos: existe um elemento no domínio, tal que é falso que existe seta dele para A. Essa afirmação é uma afirmação verdadeira. Por quê? Olha, observe no diagrama o A. Estamos dizendo que existe um elemento no domínio tal que não tenha seta desse D para o A. E tem elemento desse domínio aqui que não tem seta para A. Pode ser o D, o C, o B, inclusive o A. Então, essa afirmação é verdadeira. Conclusão de tudo isso: se essa afirmação é verdadeira, a interpretação dessa fórmula é verdadeira. Por outro lado, se essa afirmação é falsa, então a interpretação
dessa fórmula é falso, não é verdadeiro. Conclusão: a interpretação do lado esquerdo da bimplicação é falsa e a interpretação do lado direito da bimplicação é verdadeira. Então, concluímos que J de H é falso. Portanto, H não é válida. Apresentamos um exemplo no qual usamos essa notação de diagrama, que é um grafo. É importante entender isso. Isso nos ajudará a interpretar fórmulas da lógica de predicados.